Sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui, eu, Cristiana, a Mara e a Elisa, para apresentar mais uma atividade cultural da Logosofia. Nessa atividade, vamos compartilhar com vocês um pouco sobre o que estamos aprendendo com esta ciência e, principalmente, como o conhecimento de si mesmo nos proporciona conhecer e identificar pensamentos e deficiências que limitam nossas atuações e como podemos enfrentá-los mediante o método que a logosofia nos tem ensinado. Para a logosofia, a observação, a atenção a tudo que ocorre no meu interno são importantes passos para o processo de conhecer a si mesmo e assim, ao me conhecer, posso superar as minhas deficiências mediante um processo. Todo ser humano pode exercer a prerrogativa de evoluir conscientemente, ou seja, ser melhor a cada dia, e este é um dos grandes princípios instituídos por esta ciência. Para tanto, ela possui uma bibliografia e um método para realizar este propósito. Além disso, temos também escolas em várias partes do mundo chamadas de Fundação Logosófica, um ambiente de estudos para que tudo isso seja possível. O nosso tema da atividade de hoje é: o que me impede de ser melhor? O conhecimento de si mesmo e a superação das deficiências. Mas o que seria uma deficiência psicológica? Como elas nos afetam? Podemos avaliar o grau de prejuízo que elas nos causam? Eu tenho consciência de quais deficiências possuo? E as virtudes? Consigo identificá-las também? E o mais importante, é possível trocar uma deficiência por uma virtude? Vejamos o conceito que a logosofia apresenta sobre deficiências. O pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo-o continuamente a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. E acrescenta ainda que os pensamentos são entidades psicológicas que se geram na mente humana, onde se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Vejamos a força desses pensamentos. Eles têm vida própria, dominam a minha vontade e se traduzem muitas vezes em palavras e atitudes que materializam a própria deficiência, me trazendo grandes infortúnios. O autor dedicou a este tema um livro que se chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. Penso que todos que nos assistem gostariam de eliminar uma ou outra deficiência que julgam estarem presentes em sua psicologia. Afinal de contas, o fato de contar hoje com uma deficiência não deve significar que ela tenha que me acompanhar até o fim dos meus dias, né? É possível, sim, e a logosofia ensina isto, a superar nossas deficiências e a trocá-las por virtudes. Tenho observado em mim que este processo de conhecer as deficiências é um exercício que se apresenta nas mais diversas situações do meu dia a dia. Recentemente, por exemplo, eu comecei com aulas de costura na casa da minha vizinha. E o primeiro dia de aula era somente para me apresentar a máquina, suas funções, para eu me familiarizar com as peças. Mas já de início eu manifestei a impaciência. A minha vontade era de pular aquela introdução e começar logo a confeccionar a minha primeira peça de roupa. Em seguida, foi-me passada a tarefa de costurar em linha reta em uma folha de papel. Isso mesmo, uma folha de papel. Foi aí que a minha impaciência gritou. A professora percebeu a minha pressa e me contou que a costura funciona como uma terapia, pois com ela também aprendemos a ter a paciência. Em outro momento, a professora passou uma tarefa que não compreendi direito, fiquei confusa. Então, nesse momento, eu notei a irritabilidade se manifestando. Um pensamento se expressou na minha mente. Será que eu vou conseguir aprender alguma coisa com esta moça? Comecei a duvidar da própria professora. Esse é um pensamento que surge quando não estou atenta ao que se passa dentro de mim, procurando culpados fora. E com isso, então, eu notei a vaidade, considerando-me superior,
e também a intolerância com o outro. Equilibrei esses pensamentos com outro pensamento. De costura, ela é mestre e eu sou a aprendiz. Vim aqui para aprender o que eu não sei. E assim eu fui seguindo. Algumas vezes eu me rebelava contra suas ordens, como se eu soubesse o que era melhor a ser feito. Logo eu, que nunca havia encostado em uma máquina de costura antes, notei a indisciplina. Para contrapor esses pensamentos, eu recordei da minha vontade em querer aprender a costurar, confiei na professora e assim fui progredindo. Passei do papel para o tecido, consegui confeccionar um jogo americano e isso foi muito estimulante. Senti uma grande alegria por ter conseguido dar forma para um retalho de tecido e conseguir transformá-lo em algo bonito e útil. Sempre que eu os uso em casa, eu recordo com gratidão da professora e das lições que eu assimilei na aula de costura-terapia. Eu tenho aprendido com a logosofia que a gratidão é um grande sentimento e os sentimentos colaboram muito para a superação das deficiências. Como ensina o criador da logosofia, na natureza nada dá saltos, tudo obedece a um processo. Isso funciona também no processo de superação, assim como na busca por aprender a costurar. Em ambos eu preciso de esforço, disciplina, constância e principalmente de conhecimentos. E é isto justamente que eu tenho encontrado na logosofia: conhecimentos para combater as deficiências, começando por conhecê-las e criando defesas contra estes pensamentos. Isso tudo, assim como na costura, precisa ser levado à prática, ou seja, eu preciso aplicar em minha vida estes conhecimentos. E você, Mara, que tem vivido experiências intensas em família, com relação a pensamentos que tanto temos que observar, como tem sido para você? Assim como a Cristiana, eu também tenho estudado e refletido sobre o que acontece comigo e como agir melhor em cada circunstância de minha vida. Nessa experiência, algumas perguntas têm me guiado. Qual a realidade que quero viver? O que preciso cultivar para ser melhor e viver com mais harmonia? Vocês já se fizeram estas perguntas? Ser melhor, evoluir. Penso que é uma grande aspiração de todos nós. A ninguém é vedado a possibilidade de evoluir, de melhorar a cada dia. E isto é justamente o que a logosofia vem ensinar ao ser humano, através de seu estudo, da aplicação de um método próprio e que se adapta às mais diferentes psicologias. E aqui gostaria de trazer mais algumas perguntas. Vocês percebem ter algum pensamento que os incomoda? Gostariam de eliminar algum deles, como a impaciência, a irritabilidade, a timidez, a falta de vontade, a impulsividade, por exemplo? Trocá-las por uma virtude? Este é um grande objetivo e um desafio. Penso que para todos e é possível de ser realizado, porém, exige dedicação, perseverança e principalmente conhecimento. No trecho a seguir, o autor da logosofia, Gonzales Picotti, traz uma imagem para buscar esclarecer o que causam alguns pensamentos. Os defeitos e as deficiências são sempre um grande obstáculo para a evolução, devendo ser eliminados para não anular a livre manifestação dos valores internos. Poder-se-ia muito bem dizer que grande parte dos infortúnios experimentados pela humanidade acontece porque a imensa maioria dos seres derrota sua vida, por não proteger a planta humana das pragas e parasitas mentais que a devoram, podendo-se destacar, entre seus mais obstinados inimigos, os aspectos mais proeminentes das deficiências de temperamento. O autor fala aqui em pragas e parasitas mentais. Vejam que interessante. Recentemente vivi algo também relacionado com plantas e pragas
e pude fazer reflexões e analogias com o que acontecia dentro de mim. Para aprender a cultivar plantas e hortaliças em vasos, fiz tempos atrás um curso pela internet e já nos primeiros dias fui vendo por onde poderia começar. Comprar terra, adubo, vasos, enfim, dispor de todos os materiais que fossem necessários para pôr em prática aquilo que havia aprendido. O curso foi muito interessante e trouxe muitas dicas para que a iniciativa tivesse sucesso, mesmo para uma principiante como eu. Com o conhecimento obtido no curso e os materiais necessários, parti para a prática, iniciando por um canteiro grande que tenho no fundo do quintal. Preparei para plantar as mudinhas que estava cultivando desde os primeiros dias de curso. Remexi toda a terra, tirei os matinhos e plantei as minhas mudinhas. Durante um período após o plantio, tivemos muitas chuvas na cidade e, como não precisei regar, acabei não acompanhando o canteiro. Depois de alguns dias, fui ver como estavam as minhas mudinhas. O que vocês acham que aconteceu? Encontrei o canteiro infestado de ervas daninhas, em especial aquela que alguns conhecem por cebolinha ou tiririca. Elas têm a raiz profunda e quando você vai tirar, na maioria das vezes só tira as folhas, a raiz fica, né? Mesmo que você vá tirando, depois de alguns dias ela ressurge. Pude então fazer uma analogia com os estudos sobre minha vida, recordando de algumas situações de convivência e me perguntei: o que tenho descoberto de mim mesma? Comparei os pensamentos negativos com as ervas daninhas, enroscados e profundos e difíceis de eliminar. Que defeitos e deficiências são estas que identifico em mim? Como posso eliminar essas pragas e parasitas mentais? Assim como em toda horta, em todo jardim, preciso cuidar do meu jardim interno, ou seja, cultivar os melhores pensamentos e sentimentos. São estas plantas que o meu jardim necessita. Estar atenta aos pensamentos que agem como pragas ou ervas daninhas e que comprometem a minha felicidade e o meu propósito de ser melhor. A observação do que ocorre dentro de mim pode ser exercitada em situações simples do meu dia. Estamos vivendo um momento especial na história da humanidade com a pandemia, que mudou nossas vidas em vários aspectos. Neste período, tenho desfrutado mais da oportunidade de conviver com familiares e tenho sentido a necessidade de me dedicar a um estudo muito especial, que é o conhecimento de mim mesma, que envolve também estar constantemente vigiando minha própria atuação. Nesse exercício, observo que tenho me incomodado com pequenas coisas. Fico irritada em certas ocasiões e tenho dificuldade em aceitar o erro alheio. Estou aprendendo com a logosofia que para se manter a paz interna, a serenidade, eu não devo molestar ninguém e também não me deixar molestar. Penso que isso é uma grande chave e o ambiente familiar é um campo experimental para observar essas reações que acontecem com as pessoas que mais amo, que estão mais próximas a mim. Por exemplo, quando levanto pela manhã, gosto de tomar meu café com tranquilidade. Não preciso de muito tempo, mas gosto de aproveitar esses minutinhos para ir pensando, refletindo, para começar bem meu dia. Muitos de vocês, ao acordarem, já devem ter sentido a sensação de que aquele seria um bom dia. É claro que algumas vezes estes movimentos enfrentam algumas dificuldades. Ao meu redor, logo cedo, podem surgir muitos ruídos e interferências no entorno por conta dos familiares terem suas vidas
e começarem suas atividades neste horário. Por conta disso, começo então a ficar agitada internamente. Alguns pensamentos se apresentam e passam a dominar minha mente. Como então posso reverter esse quadro mental? Como posso bloquear e eliminar essas deficiências, essas pragas e parasitas mentais que afetam a convivência? Comparei os pensamentos deficiências com as ervas daninhas que brotaram em meu canteiro. Recordei também das tantas vezes que cuidei do meu mundo interno, cultivando pensamentos de conciliação, de afabilidade, prudência, tolerância, e quantos momentos vivi de alegria e felicidade em família, nessa vida que estamos construindo juntos. E são estes momentos, estes sentimentos que têm o poder de atenuar e debilitar a manifestação dos pensamentos negativos. Percebi que, como no canteiro, por momentos descuidei do espaço em minha mente, e estes pensamentos de irritabilidade e intolerância foram aparecendo em situações em que eu menos esperava. Estou aprendendo com a logosofia que, se eu tiver uma reação com semelhante, que ela seja breve, instantânea, e que minha mente não seja ofuscada por isso. Outro recurso que tenho utilizado é me preparar para acordar com os melhores pensamentos para iniciar o dia da melhor forma. Dessa maneira, tenho conseguido não deixar que a reação tome conta da minha terra mental. Tenho compreendido que as deficiências agem como ervas daninhas, surgem quando menos espero. Se eu não estiver atenta, cuidando do meu canteiro interno, elas tomam conta e impedem os melhores pensamentos e sentimentos de brotarem e crescerem fortes e sadios. Vamos ouvir agora a experiência da estudante Elisa, que traz sobre a construção das defesas mentais que podemos estabelecer em nosso interno e para combater as deficiências. Eu sempre fui tímida e eu percebia que isso me atrapalhava muito no dia a dia. Já perdi muitas oportunidades, tanto de amizades que eu poderia criar e até mesmo de oportunidades profissionais, por conta da minha inibição que me assolava em determinadas situações. Apesar de estar ciente que eu tinha essa dificuldade, eu não sabia que era possível mudar. Eu acreditava que se eu nasci tímida, eu ia morrer com essa mesma condição. E vocês, já se sentiram incapazes e presos frente à timidez? Será que é possível deixar de ser tímido? Se for possível, como se faz? Eu estou fazendo mestrado e uma matéria do trimestre passado era a apresentação de 5 seminários. Ou seja, eram 5 seminários para 3 meses. Então, a cada 15 dias aproximadamente, eu tinha que apresentar um seminário. Alguém já teve essa experiência de ter que falar em público? Já sentiu medo? Ficou com as mãos suadas ou com o rosto quente e vermelho em alguma dessas situações? Bom, chegou a data do primeiro seminário. Eu fiquei muito nervosa. Senti que o meu interno estava muito agitado. E isso aconteceu dias antes do seminário. Eu fiquei sofrendo antecipadamente durante dias com os mais diversos pensamentos, de que eu não ia conseguir, que não seria capaz de apresentar para tantas pessoas. Mesmo tendo estudado bastante, eu senti isso antes de ocorrer. Bom, eu fiz a apresentação e deu tudo certo, eu consegui apresentar. Porém, eu decidi que a sensação que tive de impotência, inibição e até mesmo vergonha não poderiam mais acontecer, pois eu não estava me fazendo bem. Eu não queria mais me sentir agoniada, escravizada pelos pensamentos inúteis que me paralisavam e me causavam muito temor. Então eu sabia que eu tinha que mudar, mas como eu faria isso? Um dos princípios da logosofia é o conhecimento de si mesmo. E, começando os estudos logosóficos para combater essa dificuldade, encontrei um trecho de um texto que muito me chamou a atenção, onde o autor da logosofia traz que a timidez, que com frequência assume características de complexo de inferioridade, é consequência da falta de confiança em si mesmo. Essa confiança pode ser, entretanto,
criada e aumentada. Se, ao tomar-se a determinação de combatê-la, após o reconhecimento periódico dos pensamentos e atitudes que marcam um progresso na modalidade, consegue-se um saldo favorável. Então me veio as perguntas: como criar a confiança em mim mesmo? Como fazer com que esses pensamentos que me assolavam fossem embora? Eu não tinha muito tempo para o segundo seminário, mas eu precisava começar essa investigação para conseguir progredir no combate à timidez. Dias antes da apresentação, eu me dei uma tarefa: observar dentro de mim os pensamentos que me deixavam mais nervosa. E eu consegui identificar o temor, o medo de errar, o medo de que iam pensar de mim e se eu ia conseguir também. Então eu refleti sobre esses pensamentos e o que eles realmente significavam. Será que era assim mesmo? Eu realmente me sentia incapaz? Na verdade, não. Eu me sentia muito capaz, porque me preparei bastante para essa apresentação e não tinha como eu não conseguir apresentá-la. Veio o dia do segundo seminário e eu consegui apresentar. E dessa vez eu percebi que foi diferente, pois eu não me senti tão presa e escrava da missão como eu estava me sentindo antes. E eu fiquei muito feliz com a minha valentia e o resultado disso. Foi um grande estímulo para continuar. Bom, os outros 2 seminários foram apresentados e eu me utilizei dos mesmos recursos que havia trabalhado antes. Eu ainda me sentia um pouco nervosa, mas não sofria dias antes, como acontecia. Era mais perto da apresentação mesmo. Porém, no último seminário, eu tive apenas 2 dias para me preparar, devido a outras provas do mestrado. O temor quase me tomou de novo, mas eu lembrei de toda a minha trajetória até ali e de todo o esforço e evolução que tive. E eu decidi que não deixaria os pensamentos que eu já tinha enfraquecido me dominarem de novo. Isso fez toda a diferença para essa apresentação. Eu não me senti escravizada, mesmo com pouco tempo de preparo. E eu percebi que a confiança em mim mesma estava crescendo dentro de mim. E pela primeira vez eu senti a verdadeira liberdade. Alguém já esteve nessa situação? Em uma apresentação em público, já sentiu medo, ansiedade? E eu, será que eu já consegui eliminar a timidez? Não, eu ainda fico nervosa em diversas situações, mas saber que eu consigo mudar, que eu não me afeto mais por essas situações, me dá muito estímulo para continuar combatendo esses pensamentos. É um processo. Eu sinto que os pensamentos eles estão a cada dia mais enfraquecidos dentro de mim, porém eles ainda existem. A timidez é má companheira. Enquanto antes o ser puder se livrar dela, tanto mais à vontade se sentirá entre seus semelhantes e mais vantagens obterá de sua nova forma de ser. Bom, depois dos relatos de nossas experiências, eu penso que podemos já fazer uma reflexão com vocês. Traduzida em uma pergunta: será que agora eu, a Cristiana e a Mara já conseguimos nos livrar dessas deficiências? Não estamos errando mais? Bom, todas estamos empenhadas num processo para que isso não ocorra. Embora algumas vezes esses pensamentos ainda assumam nossa mente de forma sutil e sorrateira. Mas o fato de poder olhar para dentro de nós mesmos de forma consciente, perceber o mal que essas deficiências nos causam, e esse processo tem como fim mais grandioso a possibilidade de trocá-las por virtudes. Fazendo isso de forma consciente, ou seja, sabendo como e o motivo, o porquê. E são essas virtudes que darão um conteúdo maior à nossa existência. E isso é algo que todas estamos desfrutando com muita alegria. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam nesta atividade e convidar aqueles que queiram saber mais sobre a logosofia a acessarem nosso site e redes sociais. Lá também poderão ter contato com nossas próximas atividades, acessar outras já realizadas e baixar todos os livros da logosofia gratuitamente. Concentre os afãs de sua vontade no grande objetivo da vida, que é a superação, o aperfeiçoamento. Esse objetivo é o incentivo que deve impulsioná-la em todos os momentos do seu existir. Mas não se conforme em ser melhor nisso ou naquilo. Ser melhor significa sê-lo em tudo.